Bom dia, alunos do primeiro ano. Bom dia, bom dia. Nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo a correção das atividades que foram passadas semana passada. Bom, aqui está as 3 perguntas, né? A primeira pergunta, ela vai falar sobre a relação, né, da altitude e da proximidade com a linha do Equador em relação ao clima, né? Como que o clima varia com a altitude e com a linha do Equador. A 2, como que a continentalidade atua no estado de Goiás, no clima da cidade de Goiânia. E a 3, diferenciar o clima temperado do clima tropical. Então, vamos lá. Bom, aqui eu tenho duas imagens. A primeira imagem, a gente vê a cidade de São Paulo a mais de 750 metros de altitude, né? E a gente vê a cidade de Santos próximo ao nível do mar. Bom, quando o relevo influencia, quando a cidade está sob um relevo mais alto, nós temos uma menor pressão atmosférica, certo? E a cada 200 metros de altitude, essa temperatura ela diminui 1 grau, certo? Então, quanto mais alto for o lugar, mais frio ele vai ser. Por exemplo, compara a cidade de Goiânia com a cidade de Anápolis, com a cidade de Araguá. Nós vamos observar que a cidade de Goiânia ela é mais quente, no mínimo 2 graus, em relação tanto a Anápolis quanto a Jaraguá. Por quê? Porque todas as duas cidades são localizadas em serras, né? Então, para a altitude vale essa máxima. Quanto mais alto, mais frio, ok? A outra parte da pergunta perguntava como que o clima pode variar em relação à linha do Equador. Na linha do Equador, nós temos uma zona de convergência de ventos. Então, a área próxima à linha do Equador é uma área que chove bastante. E a linha do Equador, ela está exatamente sobre o local que recebe a maior quantidade de radiação solar, a maior quantidade de raios solares. Então, próximo à linha do Equador é quente e chuvoso. Então, o clima de uma cidade como Belém, como Manaus, é um clima quente e chuvoso o tempo todo. Está quente e está chovendo. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente e chuvoso. Quanto mais distante à linha do Equador, menos quente e menos chuvoso. Ok? Bom, a segunda pergunta está relacionada à continentalidade. Como que a continentalidade ela atua no clima de Goiânia? Goiânia é uma capital que está no Planalto Central e nós estamos muito longe do oceano, do mar. Então, aqui, a terra, né, ela se aquece e se resfria mais rapidamente do que a água. Por exemplo, quando você vai a uma praia, você observa que 10 horas da manhã a água está muito gelada e a areia já está queimando os pés. Então, a areia representa a terra. O calor específico da terra faz com que ela se aqueça e se resfria mais rapidamente do que a água. Então, qual que é a influência da continentalidade para o clima de Goiânia? É a grande variação de temperatura. Por quê? Porque como aqui nós não temos um rio, um mar, então aqui nós temos uma grande variação de temperatura. De manhã está bem frio, tipo 14 graus, 15 graus, meio-dia já está 30, 3 horas da tarde está 36 e à noite está 20 de novo. Ou seja, durante o dia ocorrem grandes variações de temperatura. E isso, né, isso não ocorre em cidades próximas ao mar. Se ela tem característica de ser uma cidade fria, durante o dia ela vai ser fria. Se ela tem característica de ser uma cidade quente, durante o dia ela vai ser quente. Por quê? Porque o mar é um grande mantenedor de temperatura. Essa variação de temperatura a gente chama de amplitude térmica. Então, nós podemos dizer que a cidade de Goiânia, né, a influência da continentalidade para a cidade de Goiânia é a grande variação de temperatura. Outra coisa importante é a pergunta 3. Né? Ela fala para a gente diferenciar o clima temperado e o clima tropical. O clima temperado,
ele é um clima que tem as 4 estações, né, bem definidas. E no inverno ele pode nevar, certo? Então a principal característica do clima temperado é essa, a presença das 4 estações bem definidas e neve no inverno. Já o clima tropical, ele apresenta apenas 2 estações bem definidas, que seriam o inverno frio e seco e um verão quente e chuvoso. Acontece que o clima tropical, ele permanece com altas temperaturas durante todo o ano. Essas temperaturas, elas sempre são maiores que 18 graus Celsius. Então, é um clima quente. Por que é o clima quente? Porque ele está localizado na zona tropical. Então, devido à maior radiação solar, é um clima mais quente. Então, meninos, até a próxima semana. Tenham um bom dia.